vamos começar então falando um pouco sobre as questões que envolvem a mediunidade, né? Que é um universo de amplas possibilidades. E eu vejo que você é um cara que tem uma espiritualidade livre, né? Como é que é a mediunidade para você, sem estar pisando especificamente num terreno chamado religião, né? Uhum, perfeito. Isso é importante a gente sempre separar, né, a diferença de religiosidade e espiritualidade, né? Um não necessariamente precisa do outro, eu não preciso ter uma religião para ser uma pessoa espiritual. Hoje é o que acontece comigo, querendo ou não, mas é o que eu sempre falo, eu sempre acabo absorvendo de muitos lugares, né? Então a beleza da espiritualidade que eu sempre gosto de colocar é essa. Ela te dá essa liberdade de poder absorver conteúdo de várias religiões, de várias perspectivas, várias filosofias, e você chegar no que faz sentido para você, num conjunto individual que é seu. Então eu acho que a beleza da espiritualidade, ela traz muito disso, ela traz essa individualidade no nosso pensar, no nosso questionar, e a gente chega numa verdade que é subjetiva. Porque se a gente for falar de verdade, não existe um. É difícil chegar num consenso, né? É muito difícil. Então a espiritualidade, ela dá pra gente essa liberdade, a gente pensar por conta própria e chegar numa conclusão. Pra mim, eu enxergo dessa forma. Então eu puxo informações de várias fontes, de várias religiões, filosofias, modos de pensamento e tenho o meu modo de enxergar a vida, né? Tenho um pensamento reencarnacionista, enfim, eu absorvo muitas informações. Tento viver a minha vida, tento não, vivo a minha vida, né? Presente, sempre trazendo o que eu aprendo, o que eu estudo pro meu dia a dia. Isso é muito importante, porque tem gente que só estuda, no dia a dia em si, a hora de aplicar realmente não, né, não acaba tendo êxito, ou enfim, não se dedica pra isso. É muito importante separar um tempo específico pra silenciar, isso é uma coisa que eu faço muito. Então, assim, a minha mediunidade em si, ela foi desenvolvida no terreiro. Ela foi desenvolvida no terreiro de Umbanda. Eu fiquei 5 anos lá. Então, eu tive esse tempo onde eu pisei de fato num solo sagrado, religioso, enfim. Mas hoje, especificamente, eu tô mais livre, digamos assim. Eu sempre estive, né? Eu nunca fiquei preso só na Umbanda. Mas hoje eu tô mais livre nesse sentido. Eu não trabalho mais, né, em terreiro. Mas eu busco essa visão ampla de tudo, sempre, né? Seja de seres, de conceitos extrafísicos, extraterrestres, outras raças, vários tipos de religiões. E eu junto tudo numa grande salada de fruta que pra mim funciona. Então eu vivo a espiritualidade no meu dia a dia. Eu sempre tento colocar ela no meu dia a dia. Esse é o que eu quero trazer pras pessoas, e muito do conteúdo, por exemplo, que eu faço no meu Instagram, ou nas conversas que eu tenho em podcast até, é eu tentando passar essa minha maneira de enxergar a vida através dessa salada de fruta toda que eu juntei. Pra mim funciona. E se funciona pra mim, pode funcionar pra muita gente também. Tento espalhar esse conteúdo o máximo possível. Foi bem legal você ter falado sobre isso, porque aqui a gente tem essa sintonia universalista, né? A gente tem aspectos xamânicos da Umbanda muito forte. É para ser desse jeito. Quando a gente fala sobre Umbanda, eu vejo assim que dentro do plano material deveria ser um pouco mais desse jeito que você falou. Mas ainda a gente tem questões que institucionalizam, né? Sim. É normal, é do jogo, é do ser humano. E legal você ter falado que o seu aspecto de desenvolvimento foi na Umbanda, porque ela traz uma amplitude. Muita gente fala isso, que começa na Umbanda, que já tem uma abertura legal, diferente, né? E isso faz com que você abra hemisférios. E sobre a mediunidade, você atende muitas pessoas também, né? Tem o seu trabalho. E muitas pessoas devem chegar até você aflitas. Se são médiums mesmo, ou se é fruto da imaginação, né? Quando uma pessoa está em dúvida em relação a isso, Henrique, eu estou acreditando que sou médium, mas será que não é da minha imaginação? Como você procura direcionar isso? Uhum. Tem muito dessa pergunta mesmo. Só vou fazer um comentário no que você colocou, que realmente a Umbanda, ela abraça muita gente, ela abraça muita coisa. Eu dei sorte, pelo menos no meu terreiro, não tinha nenhum dogma que me limitasse a pisar em outro solo ou a buscar informação fora, muito pelo contrário. O direcionamento que eu encontrei lá dos próprios mentores, né, ou seja, os espíritos incorporados nos médiuns, né, o direcionamento que os espíritos davam pra mim dentro do terreiro era buscar informação em outros lugares. A primeira coisa que me falaram foi: você precisa ler o livro dos espíritos. Foi a primeira coisa que me falaram. Então, assim, a Umbanda, ela abraça muita coisa. Então, realmente, isso acontece muito. Quem tem essa dúvida, né, é legal a gente tentar aqui um pouquinho, porque a Umbanda, ela abraça todo mundo. Ela não tem uma banda, é uma só, somos um, né? Então, ela abraça muita coisa, ela não é restritiva, pelo menos a maioria dos terreiros. Claro que vão ter terreiros que vão ser mais dogmáticos e tudo mais. O meu, especificamente, não teve isso, então me ajudou a trazer essa abertura. Sobre essa questão que você falou da mediunidade, é o que eu busco direcionar. Claro, é aquela coisa, todos somos médiums. Sim, somos médiums, o que muda é o nível dessa mediunidade. Só que eu gosto de separar as coisas. Existem médiums ostensivos, que a gente chama, e, cara, vou ser sincero,
todo mundo, né, que vai poder chegar lá. Todos somos médiums? Sim. Mas os ostensivos, os que vêm, os que sabem tudo, sentem tudo, que tocam num negócio e sabem o que tá escrito sem ler, isso é missão, é diferente. Todos somos médiums, sim, podemos desenvolver essa mediunidade, né? Eu sempre tento direcionar as pessoas nisso. Os casos que aparecem pra mim, normalmente são questões de mediunidade mesmo, mas é importante a gente esclarecer isso, porque as pessoas muitas vezes ficam com medo do que vai acontecer, né? Acham que se desenvolver mediunidade vão começar a ver espírito, vão começar a escutar coisa, e não é bem assim que a coisa funciona, porque como eu falei, essa mediunidade ostensiva, ela é muito difícil de acontecer. Pode desenvolver a nossa sensibilidade, a nossa percepção, a nossa intuição, que é o mais comum, e é o meu caso, inclusive, eu não tenho uma mediunidade ostensiva de ver e escutar, né? Eu consigo, por exemplo, se eu fechar meu olho, eu até tenho uma mediunidade um pouco mais ostensiva, mas assim, de olho aberto, normal, como qualquer outra pessoa, é só a questão da intuição. Eu tento sempre direcionar as pessoas nesse sentido, né? Delas não terem medo e buscarem conhecimento, porque o medo, de fato, é a falta do conhecimento. Ele é gerado pela falta do conhecimento, né? Uma vez que eu entendo como aquilo funciona, como a mediunidade funciona de fato, eu passo a não temer. Começo a entender que eu não vou ver coisa, eu não vou escutar coisa. Pode acontecer? Pode, se você tiver esse tipo de mediunidade. Existem N tipos de mediunidade, né? Mas não é o comum de acontecer. Então eu sempre tento dar esse direcionamento para tranquilizar as pessoas, tirar esses dogmas que existem, essas crenças, né, limitantes que existem a respeito da mediunidade.